Imagine que hoje fosse o último dia da sua vida. Feche os olhos por um instante e responda, com toda a sinceridade do seu coração. O que seus filhos, seus netos e as pessoas que você ama diriam que receberam de você? Talvez alguém responda: uma casa, um carro, uma boa condição financeira. Tudo isso é importante. Todo pai responsável deseja oferecer conforto e segurança para a sua família. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. E se amanhã todo o patrimônio desaparecesse? Seus filhos ainda carregariam dentro deles algo que ninguém pudesse tirar? Será que eles saberiam enfrentar uma crise? Saberiam tomar decisões corretas? Seus filhos ainda carregariam dentro deles algo que ninguém pudesse tirar? Será que eles saberiam enfrentar uma crise? Saberiam tomar decisões corretas? Confiariam em Deus nos momentos difíceis? Ou dependeriam apenas do dinheiro que receberam? Vivemos em uma geração que dedica décadas para construir patrimônio, mas muitas vezes dedica poucos minutos para construir pessoas. Investimos na faculdade dos filhos. Investimos em cursos. Investimos em roupas. Investimos em tecnologia. Mas será que estamos investindo naquilo que realmente sustentará a vida deles quando enfrentarem as tempestades inevitáveis da existência? É exatamente sobre isso que a palavra de Deus nos convida a refletir. No livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 22, encontramos um ensinamento precioso sobre o verdadeiro significado de herança. A Sagrada Escritura nos ensina que o homem de bem deixa herança até para os filhos de seus filhos. Essa afirmação vai muito além dos bens materiais. Ela revela que a vida de uma pessoa justa produz frutos que alcançam as próximas gerações. Pense por alguns instantes. Quando ouvimos a palavra herança, quase sempre pensamos em imóveis, dinheiro, empresas ou investimentos. No entanto, Deus nos convida a ampliar esse olhar. Existe uma herança invisível que vale muito mais do que qualquer patrimônio. É o legado do caráter, é a honestidade, é a fé, é a sabedoria. É a capacidade de permanecer firme quando tudo parece desmoronar. Um pai pode deixar milhões de reais aos seus filhos, mas se eles não aprenderem a viver com prudência, disciplina e temor a Deus, esse patrimônio poderá desaparecer em poucos anos. Por outro lado, um pai talvez deixe poucos bens materiais. Entretanto, se transmitir valores sólidos, seus filhos serão capazes de reconstruir, crescer e prosperar quantas vezes forem necessárias. É por isso que Deus nunca começa pela riqueza. Ele começa pelo coração, porque o patrimônio pode ser perdido. Mas uma consciência bem formada acompanha a pessoa durante toda a vida. Observe a natureza. Uma árvore produz frutos todos os anos, mas os frutos só existem porque há raízes profundas escondidas debaixo da terra. As pessoas costumam admirar os frutos. Deus observa as raízes. Na família acontece exatamente o mesmo. O dinheiro representa os frutos. O caráter representa as raízes. Se as raízes forem fortes, a árvore continuará produzindo mesmo depois das tempestades. Mas se as raízes forem fracas, basta um vento mais forte para que tudo desabe. Talvez hoje você esteja preocupado em aumentar seu patrimônio. Isso é legítimo. A Bíblia valoriza o trabalho, a prudência e a boa administração. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Enquanto você constrói riquezas para sua família, está construindo também pessoas capazes de administrar essas riquezas? Essa é a diferença entre deixar uma herança e deixar um legado. Ao longo deste episódio, veremos como qualquer pessoa, independentemente da idade ou da condição financeira, pode começar hoje mesmo a construir uma herança que nenhuma crise econômica será capaz de destruir. Se existe um lugar onde o caráter é formado, esse lugar não é a escola, também não é a universidade, muito menos a empresa. O primeiro lugar onde um ser humano aprende a viver é dentro de casa. É ali que uma criança descobre o significado do amor. Aprende o que é respeito. Observa como as pessoas resolvem conflitos.
Percebe como o dinheiro é administrado. Descobre se a verdade tem valor ou se a mentira é aceita como solução. É por isso que Deus deu aos pais uma missão tão importante. No livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9, o Senhor ordena que sua palavra esteja gravada no coração dos pais e seja transmitida continuamente aos filhos em todos os momentos da vida, ao sentar-se em casa, ao caminhar pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Perceba a beleza desse ensinamento. Deus não estabeleceu apenas um horário para ensinar. Ele transformou toda a rotina da família em uma oportunidade de formação. Isso significa que a educação dos filhos não acontece apenas quando damos conselhos. Ela acontece principalmente quando vivemos aquilo em que acreditamos. Os filhos observam muito mais do que escutam. Eles percebem como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, como os pais falam das outras pessoas, como reagem quando enfrentam dificuldades, como administram o dinheiro, como lidam com uma perda, como enfrentam uma doença, como agradecem pelas pequenas conquistas. Cada atitude comunica uma mensagem, mesmo quando nenhuma palavra é pronunciada. Talvez você já tenha ouvido a frase: os filhos são o espelho dos pais. Ela não significa que os filhos repetirão tudo exatamente da mesma forma, mas significa que os exemplos vividos dentro de casa deixam marcas profundas. Uma criança que cresce vendo honestidade aprende que vale a pena agir corretamente. Uma criança que vê generosidade entende que compartilhar é uma riqueza. Uma criança que presencia a oração aprende que Deus faz parte da vida cotidiana. Por outro lado, quando o ambiente familiar é marcado por agressividade, desrespeito ou desonestidade, essas experiências também deixam cicatrizes. É por isso que Deus começou pelo coração dos pais. Antes de transformar uma geração, Deus deseja transformar a família. Antes de mudar a sociedade, Ele muda o lar. Antes de mudar o mundo, Ele muda uma casa. Essa verdade continua atual. Vivemos em um tempo em que muitos pais acreditam que seu principal dever é oferecer conforto material. Trabalham incansavelmente, fazem horas extras, abrem mão do descanso. Tudo isso por amor aos filhos. Esse esforço é digno e merece reconhecimento. Mas existe um perigo silencioso. Na tentativa de dar o melhor para os filhos, alguns acabam lhes oferecendo muitas coisas e oferecendo muito pouco de si mesmos. Nenhum presente substitui a presença. Nenhum brinquedo substitui uma conversa. Nenhuma tecnologia substitui um abraço. Nenhum patrimônio substitui um exemplo de vida. Os filhos dificilmente lembrarão de todos os presentes que ganharam, mas jamais esquecerão como se sentiram dentro de casa. Lembrarão das refeições em família, das conversas antes de dormir, das palavras de incentivo, das orações feitas juntos, dos momentos em que perceberam que seus pais confiavam em Deus, mesmo em meio às dificuldades. Essas lembranças se tornam uma herança invisível, uma riqueza que não pode ser roubada, uma força que acompanha a pessoa durante toda a vida. E aqui está uma pergunta que merece nossa reflexão. Se seus filhos observassem apenas suas atitudes, sem ouvir nenhuma palavra, eles aprenderiam a viver com fé, honestidade, responsabilidade e sabedoria. Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode ser o início de uma grande transformação. Porque nunca é tarde para mudar o exemplo que estamos deixando. E quando um pai ou uma mãe decide viver segundo os princípios de Deus, e toda a família começa, pouco a pouco, a colher os frutos dessa decisão. Na próxima parte, veremos por que tantas famílias conseguem construir patrimônio, mas não conseguem preservar esse patrimônio por mais de uma geração, e como a sabedoria bíblica pode impedir que esse ciclo continue. Por que algumas famílias constroem fortunas e as perdem em poucos anos? Existe um fenômeno que chama a atenção de historiadores, economistas e estudiosos das famílias. Uma geração luta para construir um patrimônio. A segunda geração desfruta do que recebeu.
E a terceira muitas vezes perde quase tudo. Talvez você conheça uma história assim. Alguém começou a vida sem nada, trabalhou de sol a sol, economizou cada centavo. Abriu um pequeno negócio, enfrentou dificuldades que quase ninguém viu, fez sacrifícios para que os filhos estudassem e tivessem oportunidades que ele nunca teve. Depois de muitos anos, conquistou uma casa, uma empresa, terras ou investimentos. Parecia que a família estava com o futuro garantido. Mas passados alguns anos, aquele patrimônio desapareceu. Às vezes por decisões precipitadas, outras vezes por falta de planejamento, em alguns casos por orgulho, em outros por conflitos familiares. A pergunta é inevitável: como alguém consegue perder em poucos anos aquilo que levou uma vida inteira para ser construído? A resposta muitas vezes não está no dinheiro, está na falta de preparo, porque patrimônio sem sabedoria é como entregar um navio a alguém que nunca aprendeu a navegar. Mais cedo ou mais tarde, a tempestade chegará, e sem direção, o naufrágio será apenas uma questão de tempo. É exatamente por isso que o livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 22, nos apresenta um princípio tão profundo. Quando a palavra de Deus afirma que o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos, ela não está falando apenas de riquezas. Está falando de um legado, de uma vida que continua ensinando mesmo depois da partida, de valores que permanecem vivos dentro da família. É importante compreender uma verdade que transforma completamente nossa maneira de pensar. Deus nunca desejou apenas que seu povo acumulasse bens. Ele desejou formar homens e mulheres sábios para administrar aquilo que receberiam. Ao longo de toda a Sagrada Escritura percebemos esse princípio. Primeiro Deus trabalha o coração, depois confia responsabilidades maiores. Primeiro ensina fidelidade, depois concede abundância. Primeiro forma o caráter, depois amplia a missão. Infelizmente, o mundo costuma fazer exatamente o contrário. Ensina como ganhar dinheiro, mas não ensina como administrar emoções. Ensina como investir, mas não ensina como dominar a ganância. Ensina como conquistar sucesso, mas não ensina como permanecer humilde depois da conquista. É justamente aí que muitas famílias fracassam. Não porque lhes faltou dinheiro, mas porque lhes faltou sabedoria. Observe uma construção. Todos admiram a beleza de uma casa pronta, mas o engenheiro sabe que a parte mais importante não aparece. Está debaixo da terra. São os alicerces. Se eles forem fracos, pouco importa o luxo da construção. Com o tempo, as rachaduras aparecerão. Assim acontece com a família. O patrimônio é a casa, o caráter é o alicerce, a sabedoria é o projeto, e Deus é o fundamento que sustenta tudo. Quando um desses elementos falta, cedo ou tarde, surgem as rachaduras. Talvez você esteja pensando: eu não tenho uma grande fortuna para deixar aos meus filhos. Mas permita-me dizer algo que talvez transforme sua maneira de enxergar sua própria história. Se você ensinar seus filhos a trabalhar com dignidade, se ensinar a importância da honestidade, se mostrar que uma palavra vale mais do que um contrato, se ensinar a respeitar as pessoas, se ensinar a confiar em Deus mesmo nas dificuldades, você estará entregando uma riqueza que dinheiro nenhum consegue comprar. Porque uma pessoa que possui caráter pode perder tudo e recomeçar. Mas quem possui apenas dinheiro, sem princípios, corre o risco de perder até a si mesmo. É por isso que existem famílias simples que prosperam durante gerações. E existem famílias extremamente ricas que desaparecem em poucos anos. A diferença quase nunca está na quantidade de dinheiro, está na qualidade dos valores transmitidos. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar. Pode pagar uma excelente escola, mas não compra sabedoria. Pode adquirir remédios, mas não compra paz. Pode financiar uma festa, mas não compra o amor verdadeiro. Essas riquezas são construídas diariamente nas pequenas escolhas, no respeito, na verdade, na generosidade, na disciplina, na fé.
no exemplo. É exatamente isso que o livro dos Salmos, capítulo 78, versículos 4 a 7, nos ensina. Uma geração deve transmitir à outra as maravilhas do Senhor. Para que os filhos coloquem sua esperança em Deus, não se esqueçam de suas obras e permaneçam fiéis aos seus ensinamentos. Perceba a beleza desse projeto divino. Deus nunca desejou que cada geração começasse do zero. Seu plano sempre foi que os pais entregassem aos filhos algo maior do que receberam. Não apenas mais dinheiro, mas mais sabedoria, mais maturidade, mais fé, mais caráter. Esse é o verdadeiro crescimento. Essa é a verdadeira prosperidade. E essa é a herança que permanece quando todas as outras desaparecem. Na última parte deste episódio, veremos como qualquer pessoa pode começar hoje mesmo a construir esse legado, independentemente da idade, da profissão, da condição financeira ou dos erros do passado. Descobriremos que nunca é tarde para deixar uma marca que alcance filhos, netos e muitas gerações futuras. O legado começa com uma decisão. Depois de tudo o que refletimos até aqui, talvez você esteja pensando: eu gostaria de ter aprendido isso quando meus filhos eram pequenos. Ou talvez o seu coração esteja dizendo: meus filhos já cresceram. Acho que é tarde demais. Se esse pensamento passou pela sua mente, quero lhe dizer uma coisa. Enquanto Deus lhe conceder vida, nunca será tarde para começar a construir um verdadeiro legado. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que tiveram um novo começo. Pessoas que reconheceram seus erros, mudaram de direção e permitiram que Deus escrevesse uma nova história. O mesmo pode acontecer com você. Talvez você não possa mudar o passado, mas pode transformar o presente. E quando o presente muda, o futuro também muda. É exatamente isso que aprendemos no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 a 9. Deus ensina que sua palavra deve estar no coração dos pais e ser transmitida aos filhos em todos os momentos da vida. Esse ensinamento revela uma verdade extraordinária. O legado não é construído em um único dia. Ele nasce nas pequenas atitudes repetidas diariamente. Cada conversa, cada abraço, cada pedido de perdão, cada gesto de honestidade, cada oração feita em família, cada decisão tomada com sabedoria. Tudo isso vai formando o coração das próximas gerações. Talvez você pense que seus filhos não estão observando, mas estão. Eles observam como você reage diante das dificuldades. Observam se você mantém sua palavra. Observam como trata quem pensa diferente. Observam como administra o dinheiro. Observam se você é generoso ou egoísta. Observam se sua fé aparece apenas nos momentos difíceis ou também nos dias de alegria. As crianças podem esquecer muitas palavras, mas dificilmente esquecem exemplos. Por isso, nunca subestime o poder das pequenas atitudes. Uma conversa sincera pode mudar o destino de um filho. Um pedido de perdão pode restaurar uma família. Um exemplo de integridade pode impedir que uma geração inteira siga por caminhos errados. E existe outro princípio que jamais devemos esquecer. Os filhos não precisam de pais perfeitos. Precisam de pais verdadeiros. Pais que reconhecem seus erros, que aprendem, que evoluem, que demonstram humildade para recomeçar. Isso também ensina, talvez até mais do que muitos discursos. No livro dos Salmos, capítulo 78, versículos 4 a 7, encontramos um dos propósitos mais belos da educação dentro da família. O salmista ensina que uma geração deve anunciar a outra os feitos do Senhor, para que os filhos coloquem sua esperança em Deus e permaneçam fiéis aos seus caminhos. Perceba a grandeza desse projeto. Deus não deseja apenas abençoar uma pessoa. Ele deseja alcançar gerações. Quando um pai decide viver com honestidade, seus filhos aprendem honestidade. Quando uma mãe vive a generosidade, seus filhos aprendem a servir. Quando uma família coloca Deus no centro da casa, cria um ambiente onde a fé se fortalece e o amor floresce.
Esse é o legado que nenhuma crise econômica pode destruir. É uma riqueza que não sofre com a inflação. Não depende da bolsa de valores. Não pode ser roubada. Permanece viva no coração daqueles que a recebem. Antes de encerrarmos este episódio, quero deixar um desafio para você. Hoje, reserve alguns minutos para refletir e responder a esta pergunta. Se meus filhos e meus netos lembrassem de mim daqui a 50 anos, qual seria a primeira qualidade que eles mencionariam? Depois de responder, faça uma segunda pergunta. Essa é realmente a herança que estou deixando todos os dias? Se a resposta for não, não desanime. Comece hoje. Não espere a próxima semana. Não espere o próximo mês. Não espere quando tiver mais dinheiro. As maiores mudanças começam com pequenas decisões. Uma oração em família, uma refeição sem celulares, uma conversa verdadeira, um pedido de perdão, um gesto de amor. É assim que Deus transforma famílias. É assim que nasce um legado. É assim que homens e mulheres comuns deixam marcas eternas. Que Deus conceda a você a sabedoria para construir uma herança que vá muito além dos bens materiais. Que sua vida seja lembrada não apenas pelo que acumulou, mas principalmente pelo amor que distribuiu, pelos valores que viveu e pela fé que transmitiu. Porque no final da caminhada, essa será a herança que realmente permanecerá. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que ama sua família e deseja construir um legado para as próximas gerações. Inscreva-se no canal Sabedoria que Prospera e caminhe conosco nesta jornada, onde a palavra de Deus ilumina nossa vida, nossa família e nossas decisões. Que Deus o abençoe e até o próximo episódio.